No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir ao palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com um assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Façam uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos do que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. O Salmo de número 115, verso 16 diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Não era um tempo de paz, mas de cativeiro para o povo de Israel, e foi nesse contexto que surgiu Daniel. Ele, sua família e conhecidos haviam sido levados como escravos para a Babilônia, uma das maiores nações pagãs da época. E Daniel poderia simplesmente não querer se submeter ao rei Nabucodonosor, alegando que não compartilhava da mesma fé e dos mesmos costumes, transformando-se num rebelde. Também poderia virar um queixoso incrédulo. Mas em meio a todas as incertezas e possibilidades, Daniel encontrou um caminho. É como se nos dissesse que não é preciso temer as provações que encontramos na caminhada, porque o objetivo delas não é paralisar-nos,
mas lançar-nos para algo maior, mesmo que seja para nos submeter a um programa de treinamento pagão para obter voz junto ao rei. E é isso que nos toca quando nos deparamos com a história de Daniel. Ele sabia ser um servo de Deus na política. Para nós, mostra que ser cristão não é se alienar, que um dos desejos de Deus é manifestar-se não apenas dentro de uma igreja, mas até mesmo em senados, em departamentos do governo, na mídia, na economia. E é para isso que somos chamados. Temos que aprender, como Daniel, a transformar nossa posição num campo missionário, numa extensão do reino de Deus. Por isso, talvez não seja tão importante onde nos encontramos, mas o modo de responder aos desafios que temos à nossa frente, seja em nosso ambiente habitual ou em uma terra estrangeira. Temos uma só responsabilidade e tarefa: zelar pelo lugar em que nos encontramos. Se tentarmos enxergar através das dificuldades apenas pelos nossos próprios esforços, tudo o que veremos serão lutas e perdas. Quando, porém, pela fé, vemos com os olhos de Deus, aparecem os seus caminhos antes escondidos. Mesmo em situações difíceis, Deus sempre tem um caminho pronto para os seus filhos.